passada, então, nós falamos que a Bíblia fala, nos ensina que nós somos um povo exclusivo de Deus. Nós somos um povo separado, um sacerdócio real. Nós somos um povo gerado no coração de Deus. Amém? Vocês lembram disso? Glória a Deus. Nós lembramos que também o povo de Israel ficou cativo pelo governo da Babilônia, ou seja, ficou escravo pela Babilônia um período, se não me engano, acho que 70 anos. Eles ficaram ali até a hora que teve uma galera, Daniel conseguiu isso, depois Neemias, e uma galera conseguiu uma autorização, cartas do rei Ciro, para poder sair da Babilônia, voltar para Jerusalém e reconstruir os muros, certo? Então o povo não morreu na Babilônia, o povo retornou para Jerusalém. E aí eles começaram a reconstruir os muros das cidades que foram queimados, começaram a reconstruir as coisas, as casas, dando forma para a cidade. E aí é importante dizer que lá quando Daniel tem uma visão acerca daquela estátua que o rei ele sonha, Daniel traz uma palavra falando que o rei, aquela estátua representaria 3 reinos: o reino da Babilônia, o reino assírio e o império de Roma. Aqueles 2 reinos, da Síria e também o da Babilônia, estavam ali naquele momento, e o império romano teria que vir um pouco depois. Pois bem, o povo volta para Jerusalém, reconstrói os muros da cidade, começam ali uma nova vida. Logo em seguida, Roma é um país, e o governo de Roma se torna poderoso. O governo de Roma, os soldados, o exército de Roma é poderosíssimo. E eles então olham para Jerusalém, e eles vão então pegar Jerusalém agora, e eles vão entrar em Jerusalém, e vão governar Jerusalém. Então o povo de Israel está ali, os judeus estão ali, então vem Jerusalém, vem o imperador de Roma, e então governa Jerusalém, e estabelece o governo de Roma em Jerusalém. Então todas as leis, o dinheiro, tudo que acontece ali em Jerusalém, é a partir de agora, tudo feito com a visão de Roma. Só que o povo de Israel, o povo judeu permanece ali, a lei continua ali, a lei de Moisés, mosaica, continua ali, o templo está ali, eles continuam celebrando as festas, o rei de Roma não interfere diretamente nas práticas religiosas do povo judeu, do povo israelita. E ali então se estabelece, nós temos então o povo judeu dentro de Jerusalém, e o povo de Roma governando Jerusalém. Isso é importante você saber. E aí, para você ter uma noção, ter uma ideia, eu quero começar aqui falando que nessa época o maior meio de tortura, de condenação, como se fosse a cadeira elétrica hoje, que você já viu algum filme e vê por aí, seria a cruz. A cruz era estabelecida num lugar chamado Gólgota, que quer dizer caveira. Era colocado ali bem afastado, porque não era perto do povo, porque as pessoas morriam na cruz, e ali ficava cheio de bicho, cheio de ave, enfim. Então não dava para ficar perto, era cheiro também, então era um lugar longe. Então o condenado, quem era preso e condenado à morte, ele era levado à cruz para ser crucificado com as 2 mãos e os 2 pés e ficar na tortura até morrer. Tortura. Então ele ia ficar preso, agonizando ali, sofrendo, ardentemente sofrendo até a morte, até não aguentar mais. E aí você pensa comigo, por que Jesus veio então na época dos romanos? Porque existia uma profecia que falava que maldito todo aquele que morre no madeiro. Já existia essa palavra. E Jesus veio para cumprir essa profecia. Então Jesus vem exatamente no tempo dos romanos para morrer na cruz. Pensa você que Jesus lá em Efésios diz que ele abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo o que ele tinha, de todo o teu reino, tudo, abriu mão de tudo para vir morrer. Ele já sabia qual era o destino dele. Você imagina isso? Então, nós lemos que quando o povo estava cativo na Babilônia, Deus levanta, até antes, Deus levanta alguns profetas para profetizar a vinda do Messias. Por que a vinda do Messias? Porque você lembra bem que nós falamos na semana passada que o homem pecou, e o pecado então agora estava reinando. Satanás estava governando este mundo.
O homem foi destituído da glória de Deus, da presença de Deus, da ligação com Deus. E então o homem estava como o homem sem Deus. Só que tudo o que Deus faz é muito bom. E Deus é fiel. E o plano dele é perfeito e não pode ser frustrado de jeito nenhum. E aí então, Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele vem em Jesus Cristo para tirar o pecado da humanidade. Ele vem em Jesus Cristo para ligar novamente o homem com Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías 53. Isaías 53, Velho Testamento. Isaías 53. Você que está sem Bíblia, dá uma colada aí que está do seu lado. Vamos lá. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de uma linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas como rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Até aqui. O profeta Isaías está fazendo uma menção, conhecido como um profeta messiânico, aquele que profetizou mais acerca de Jesus. Ele está profetizando, ele está falando do Cristo, está falando de Jesus, aquele que viria, que a iniquidade estava sobre ele, que foi desprezado, que foi humilhado, que não tinha beleza alguma, não tinha formosura alguma, que foi desprezado pelos homens, que foi não foi dado valor algum. O profeta está falando acerca de Jesus aqui. E isso acontece quando Jesus vem e quando Jesus vai diante da cruz. Agora, uma coisa que você precisa entender que é importante Jesus, o povo de Israel estava esperando um reino físico, esperando um rei que viesse talvez bonito, cheio, com todo um aparato, com toda uma estrutura de reino, esperando
toda a sua seus soldados, esperando que esse rei, o Messias, viria dessa forma para acabar com o Império Romano, que eles estavam sendo assolados, porque eles tinham que trabalhar muito para pagar impostos. Então eles esperavam esse tipo de rei. Só que o reino que Jesus vem trazer não é comida nem bebida, ou seja, não é físico. O reino que Jesus vem trazer agora é um reino interior. Ele vem falar sobre o reino de Deus, que inclusive ele confronta até as autoridades judaicas, os escribas, fariseus, saduceus, os principais, os sacerdotes. Ele confronta essa galera, falando: olha, vocês estão fazendo de um jeito, mas Deus fala assim. Vocês estão indo pela lei, mas vocês estão se aparecendo. Vocês querem falar mais alto, vocês querem fazer para todos verem. Lembra da viúva, quando eles estavam entregando a oferta, todo mundo ia lá, todo pomposo, e falando: eu estou entregando maior. Quando ia a viuvinha, com as suas 2 moedinhas, ele falou dela. Quando o publicano estava orando em alta voz, depois vem o outro que entra no seu quarto, fala, e ele confessa os seus pecados e se humilha, e Jesus fala desse. Então você vê que Jesus, ele vem trazer um reino completamente diferente. Jesus vem forjar o caráter, ele vem trazer um reino constituído em amor, em princípios. Ele não vem anular a lei, ele vem fazer cumprir a lei. Mas agora ele vem trazer graça. Você lembra de Maria Madalena quando foi pega em adultério, e aí levaram ele a fim de testar Jesus e colocam ela lá, e Jesus, essa mulher foi pega, o que você tem que fazer, o que você faz? Ele era um cara que conhecia a lei. Com 12 anos ele estava no templo conversando com os escribas, conversando com os fariseus, e eles reconheceram a autoridade que ele tinha, a autoridade que ele tinha na palavra. Então ele era um cara que conhecia muito bem, as pessoas falavam aquilo para testar ele. E ali então ele olha para aquela mulher, olha para aquela galera toda já com a pedra na mão, e fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ué, por quê? Por que ele falou isso? Por que está acontecendo isso? Porque no passado, a lei diz que se uma pessoa fosse pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada até morrer. Por isso que fizeram isso com Estevão. Quando Estevão começa a pregar Jesus, a galera vai lá e começa a apedrejar ele. Ele morre aos pés de Saulo. Então nesse mesmo momento, Jesus, ele não vai contra a lei, mas ele vem trazer graça. Ele falava: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho do Homem. Ele falava que ele ia reconstruir o templo em 3 dias, e a galera ficava horrorizada. O que ele está falando? Ele está falando da ressurreição. Ninguém é capaz de construir algo em 3 dias, mas ele está falando da ressurreição, da morte, que em 3 dias ele ia ressurgir, ia restaurar. Então é importante você entender que o reino que eles estavam esperando, que os judeus estavam esperando, era um reino físico, e Jesus veio trazer um reino espiritual. E a crucificação era o método mais violento, como eu falei, que os romanos tinham para torturar, para punir alguém, quando aquela pessoa era considerada culpada ou condenada de alguma coisa. E aí você vai lembrar que eu falei também isso, se eu não me engano, acho que uns 2 cultos anteriores. O povo estava no Egito, e Deus dá ordem para Moisés, para o pessoal pegar um cordeiro sem defeito, matar o cordeiro, pegar o sangue, colocar nos umbrais da porta e assar o cordeiro dentro da casa, convidar as pessoas que estão próximas, os amigos e tal, e celebrar. Isso foi chamado de Páscoa. Por quê? Porque Deus naquele momento está tirando aquele cordeiro, o sangue daquele cordeiro inocente está purificando o povo, está redimindo o povo, e só dessa forma Deus poderia ter, o anjo da morte viria e não tocaria, porque o sangue de um animal inocente foi derramado. E aí Deus fala, quando Deus estabelece o tabernáculo lá no deserto, depois da saída do Egito, Deus fala que eles têm que fazer isso de tempo em tempo. Então eles levavam o cordeiro, sacrificavam o cordeiro, derramava sangue, e aí depois o sumo sacerdote ia ministrar o povo, ia ministrar a Deus lá no Santo dos Santos. Então, quando Jesus vai para ser batizado no Jordão, João Batista olha para ele e fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está anelando com a lei, com a palavra que ele tinha no coração, que ele aprendeu. Porque Jesus é o Cordeiro sem pecado, inocente, sem defeito, capaz de tirar o pecado do mundo,
capaz de ligar novamente o homem a Deus. Jesus é o único e suficiente. Então, quando João Batista olha Jesus vindo ao Jordão para ser batizado, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus. E ele é batizado, e a partir daquele momento o ministério dele inicia. É importante você entender que Jesus veio. Por isso que às vezes já aconteceu comigo, eu já estava na igreja há muito tempo, mas eu não entendia, mas não entendia a ligação de Jesus. Por que Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Lá em João capítulo 1 diz que Jesus é o verbo que se fez carne. O que é isso? É a palavra de Deus que se fez carne. Ele veio habitar num corpo humano, o Deus vivo veio habitar num corpo humano, e o próprio Deus morreu, foi levado à morte. E aí, se você parar se você prestar atenção no que acontece, por que Jesus é crucificado? Jesus, ele não tinha culpa de nada. Jesus não cometeu nenhum crime. Jesus não foi pego fazendo absolutamente nada. Jesus não tinha culpa nenhuma. Jesus era inocente. Como ovelha foi levado ao matadouro, como ovelha muda foi levado aos tosqueadores. Ele não tinha culpa de nada, ele veio trazer o reino, ele pregava o amor. Aliás, quantas pessoas ele transformou, quantas pessoas ele curou, quantas pessoas ele ressuscitou. Será que o pessoal não viu a filha de Jairo? Será que aquela mulher, quando tocou em Jesus, que estava 12 anos enferma, foi curada naquele momento e foi transformado? Aquele homem que estava há 32 anos numa maca, Jesus falou: levanta e anda. Aqueles cegos, os 10 leprosos, tantas coisas, o endemoniado de Gadá, tantos aqueles que Jesus operou milagres, eles estavam vendo com os olhos deles aquilo que Jesus fez, e a fama não tirou Jesus do propósito de Deus. Jesus permaneceu firme fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele estava anunciando o reino, anunciando o reino. Por quê? É importantíssimo você saber isso, cara. Porque se Jesus não tivesse vindo e morrido no meio do seu lugar, nós estaríamos condenados à morte até hoje. Por isso que aquele que não tem Jesus já está condenado. Por isso que eu e você, como igreja de Cristo, a igreja brasileira, nós temos que assumir o nosso papel de ir, cumprir o ID, anunciar o evangelho a toda criatura. Por isso que ele dá essa direção. Por isso que o Espírito Santo, logo em seguida, lá em Atos 2, ele vem sobre o povo, trazendo poder e autoridade para anunciar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Por isso a importância de Jesus, por isso que Jesus veio, para tirar o pecado. Está conseguindo entender? Sim ou não? Acho que vocês estão prestando atenção, né? Glória a Deus. E aí, Jesus não tinha culpa alguma. Só que quem armou tudo para pegar Jesus foram os próprios judeus. Os próprios judeus fizeram de tudo para pegar Jesus. Fizeram pegadinha para ver se ele fala alguma coisa, para ver como ele se comporta, para ver isso, para fazer aquilo. E naquela época, quem blasfemava contra Deus, blasfemar é falar algo contra Deus, para falar alguma coisa assim muito zoada. Quem blasfemasse contra Deus era condenado. E aí então Jesus está lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane, com os seus discípulos. Dos 12 ele puxa 3 com ele, e esses 3 estão ali com ele. Ele vai por 3 vezes, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. A alma dele está angustiada, porque ele sabia que daquele momento em diante ele já partiria para a morte, para o caminho, pela via dolorosa, que é o caminho de morte, da onde ele seria julgado até o momento em onde ele seria crucificado. E ele sabia de tudo isso, e aquilo começa a tomar conta da alma dele, e ele começa a suar sangue, tamanha angústia. Porque ali ele mostra, nisso que quando eu leio isso, eu vejo que Jesus estava mostrando toda a humanidade dele. Ele era 100% homem e era 100% Deus. E ele estava ali mostrando a sua humanidade, sofrendo, angustiado, sabendo que ele ia passar. Ele sabia nos seus 33 anos, ele sabia que isso uma hora ia chegar. Mas naquele momento, dali em seguida, ele sabia que era agora. Sabe aquele negócio? Eu sei que vai acontecer, mas tudo bem. Mas quando vai chegando mais um dia, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, quando vai chegando no dia, você já fica desesperado, ou fica mais agitado. Jesus estava exatamente assim. E aí, Judas vai lá atrás de Jesus, pega a galera toda lá deixando isso bem claro, que
que o povo de Roma não estava envolvido nessa farsa. Quem estava envolvido nessa farsa eram os judeus, os principais dos sacerdotes. A Bíblia diz assim: eles armam lá um esquema para pegar Jesus, pegam Jesus, levam até a casa de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote, era como se fosse o pastor da igreja, era o cara que todo mundo respeitava, era o cara que o cara falava, todo judeu respeitava ele. Levam ele Jesus diante dele, e ele começa então a interrogar Jesus ali. E Jesus quieto, como diz a profecia de Isaías, não abriu a boca. E aí ele fala assim: você fala que você é o Filho de Deus? Jesus fala assim: você que está falando. Ele faz mais uma pergunta e Jesus fala assim, e aí ele rasga a roupa dele e fala: blasfema, blasfema, e não sei o que, tal. E aí ele arma tudo isso para condenar Jesus. Então, o que Jesus, para ele, na cabeça dele, o que Jesus fez? Jesus foi contra a lei de Moisés, blasfemando contra Deus. Olha só, blasfemando contra Deus. E aí a galera pegou Jesus, levou até Pilatos, que era o governador na época de Roma, que estava estabelecido na província, que estava em Jerusalém. E aí eles começam a negociar. Pilatos tenta livrar Jesus um pouco, tá, mas Jesus não negocia com ele, porque Jesus tinha que cumprir aquilo para o qual ele foi chamado. E aí então a galera resolve então crucificar Jesus e leva Jesus até o Calvário. E aí é importante você entender isso. É importante você entender quando nós falamos de Jesus, quando nós cantamos aqui, a morte ele venceu. É importante você entender, porque Jesus, o que ele faz? Ele religa o homem com Deus novamente. O primeiro Adão, que foi lá no jardim, que separou o homem de Deus, Jesus vem para religar o homem com Deus. Adão tirou o homem do jardim, Jesus coloca o homem no jardim novamente. Está conseguindo entender? Jesus agora ele perdoa. Jesus agora vem trazer a graça. Jesus agora vem demonstrar amor. Antigamente era assim, ó, bateu na sua cara, bate de novo. Jesus fala: não, bateu no seu rosto, dá o outro. O que sua mão direita faz, o que sua mão esquerda faz, a direita não pode saber. Ele começa a ensinar os princípios do reino, a cultura do reino, a cultura de Sião, que é a morada de Deus. Ele começa a ensinar para o povo, e o povo dele o rejeita. Só que é importante você entender, e nós podemos dividir o processo da cruz em 3 pontos. O primeiro é a obra da cruz. O que representa a obra da cruz? Ela garante para nós um vivo caminho para obtermos a vida eterna. Através da obra da cruz, Jesus é o nosso novo e vivo caminho que nos leva até a presença de Deus. Por isso, eu não sei se você está aqui e nos visita a primeira vez, talvez você é católico, ou se você já passou por isso. Por isso que nós entendemos que a Bíblia nos ensina que Deus não precisa de outro intermediador. Existem santos que eles consideram santos, homens e mulheres são importantes, que tiveram o seu papel importante, anunciaram a Cristo. Homens e mulheres que fizeram um bom papel, representando, ensinando a Cristo talvez. Mas essas pessoas não podem tomar o lugar de Cristo, ser intermediador de Deus. Não. O apóstolo Paulo morreu, foi um homem maravilhoso de Deus. É por isso, pelas cartas dele, talvez que nós estamos aqui. Ele foi o apóstolo designado para escrever aos gentios, que somos nós. E nós ouvimos do amor de Deus, nós rendemos o nosso coração para Deus, entregamos o nosso coração para Jesus, e agora em Jesus Cristo nós somos herdeiros de toda a promessa feita a Abraão. Porque agora nós somos povo de Deus. Antes não, agora nós somos povo. Então, o apóstolo Paulo foi um homem de Deus, só que ele foi só um homem de Deus, morreu, acabou. Eu não posso orar ao apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro também foi um homem de Deus, um líder que começou a igreja, era um cara responsável por pregar Cristo para os judeus. Também foi um homem de Deus, mas morreu, acabou. Eu não posso orar ao apóstolo Pedro para ele interceder por mim a Deus, não posso. Por isso, Jesus é o único suficiente Salvador, não tem outro. É o único intermediador entre o homem e Deus, é Jesus Cristo. Por isso que a minha oração não vai para o Pedro, a minha oração não vai para o Antônio, a minha oração não vai para a Maria, a minha oração não vai para a Cida, a minha oração é para Jesus Cristo. Ele é quem pega a minha oração, ele me apresenta diante de Deus. Esses homens e mulheres todos tiveram o seu papel importante, mas morreram.
Morreram, acabou, estão mortos. E vão ressuscitar quando Jesus voltar, diz a palavra. Mas até então, estão mortos. Então eles não têm acesso, eles não podem estar diante de Deus, porque morreram. Então, a obra da cruz é o primeiro processo importante da gente entender, que garante para nós o nosso caminho, a nossa busca, a nossa devoção. Por isso, galera, que eu sempre vou bater na tecla. Quem me conhece há mais tempo, eu falo isso sempre. Eu vou bater e vou continuar falando. Por isso que nós temos que preservar o nosso relacionamento com Jesus, o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque é a mesma coisa. Veja bem, você está inserido no mundo, com uma cultura, com tantas coisas. Só que dentro de você existe outro reino, apontando para outro lugar. Ao seu redor tem um mundo inteiro convidativo, querendo te levar para a destruição, pecado e morte. E dentro de você existe um reino apontando para a eternidade. E esse reino está falando, permanece em mim, nós somos um, permanece em mim, nós somos um. E esse reino está falando, dentro de você está falando assim, olha, é necessário que outros venham, é necessário que outros venham. Outros conheçam esse amor, esse reino que está dentro de você. O reino de Deus é invisível, ele está dentro de nós. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo do Espírito? Nós somos morada de Deus, Deus habita dentro de nós. Deus não escolheu um lugar, uma habitação de estrutura para ficar agora, eu vou ficar aqui e sentado. Não! Deus instituiu a igreja, uma estrutura como essa, para nós cultuarmos a Deus, para nós contemplarmos a Deus, para nós adorarmos a Deus em unidade, como corpo. Mas Deus não está aqui, Deus não está aqui, Deus não está aqui. Deus está aqui dentro de nós. Consegue entender isso? E Deus só está dentro de nós porque Jesus morreu no seu lugar. Ele se fez maldito. Ele se fez maldito. E o castigo que nos trazia paz estava sobre ele. Ele foi transpassado. Transpassado é que foi furado. Valorize o seu relacionamento com Deus. O segundo processo, eu falei sobre a obra da cruz. E a obra da cruz, o primeiro, ainda falando, nós temos a vida eterna. Ainda que eu morra, eu viverei eternamente, disse Jesus. Aquele que tem Jesus não morre. Você pode descansar, fechou os olhos e enterrou, mas você nunca vai morrer. Porque a vida colocada dentro de você é eterna. E ele fala assim, olha, eu vou e volto, porque eu estou indo preparar lugar para vocês. Jesus está preparando, já está preparado o nosso lugar de habitação na eternidade com Ele. Então nós nunca vamos conhecer a morte física. Um dia talvez, se Ele não voltar antes. Mas o pior de tudo é a morte espiritual, é morrer sem Cristo. Estar condenado. Estar preso. Queimar no lago de fogo. Isso é morte. Isso é morte. A Bíblia fala lá em Apocalipse, depois que o Espírito Santo sai da terra, porque Jesus quando vem o arrebatamento, e a igreja sobe com ele, e nesse momento o Espírito Santo vai junto. Você imagina a terra sem o Espírito Santo. Por isso que eu penso, Zion, presta atenção, a gente está falando de política, está falando disso, eu não quero falar em quem eu vou votar, eu não quero envolver, não quero dar minha opinião nisso, não quero me envolver com isso, mas eu preciso deixar uma coisa clara. Existe uma responsabilidade sobre a igreja, não só em política, mas em tudo. Existe uma responsabilidade sobre a igreja, porque o dia que a igreja não estiver mais aqui, a Bíblia fala em Apocalipse que isso aqui vai ser um inferno. As pessoas vão querer se matar e não vão conseguir. Você está entendendo o que é isso? Haverá dor, ranger de dentes, morte. Vai ser um inferno isso aqui. Você tem noção que é o cara tentar se matar e ele não vai conseguir? Já tentou? Ele já pensou nisso? O cara vai pular lá do 10º andar, vai pular, vai se esbufetar tudo no chão e ele vai continuar vivo? Ele vai tentar se mutilar, ele vai ver o corpo dele mutilado, ele não vai morrer?
Nós, como igreja, nós temos uma responsabilidade nessa terra. E nós temos que usar e nos apropriar da responsabilidade que está sobre os nossos ombros. E cumprir o nosso papel. A igreja de Cristo é poderosa contra as portas do inferno. Contra as portas da igreja do inferno não prevalece, diz a palavra. Não prevalece. E nós temos que usar a autoridade que foi concedida a nós. Nós temos que usar do posicionamento, parar de ser crente meia boca, parar de ser um cristão que não quer saber de nada, de um cristão que busca a igreja nos domingos como algo religioso, parar de ser um cristão que, tanto faz, eu tenho vergonha de falar que eu sou cristão, porque eu estou lá no meio dos meus amigos, se eu falar que eu sou cristão vão me zoar. Vão te zoar porque você não tem uma posição firme em Cristo. Vão te zoar porque você não tem uma opinião própria de quem é você, sua identidade está deturpada em Cristo Jesus. Porque a hora que você souber quem você é, podem falar o que for, porque a sua reputação vai por água abaixo, você não está mais nem aí. Você vai ter prazer. Eu lembro que eu estava na faculdade, um moleque falou assim para mim, eu vou precisar sair mais cedo, põe meu nome na lista aí que eu vou sair mais cedo. Eu falei, não vou pôr, cara. Põe meu nome, eu falei, não vou pôr. Aí ele me xingou de um monte de coisa. Aí eu falei, yes. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque eu não me vendi. Eu não me troquei para agradar homem nenhum. Pode me chamar de Caxias, pode me chamar do certinho, do que for, chama. Mas estou posicionado em Cristo. Porque as pessoas olham para a igreja e valorizam o Cristo que está em você. Se eu e você somos a igreja, presta atenção. Se eu e você somos a igreja é todo aquele que tem Cristo Jesus e o Espírito Santo dentro dele. Como as pessoas estão vendo a igreja lá fora? Como as pessoas estão vendo a igreja lá fora? Estão lembrando de você? Como igreja? Estão lembrando de você? Quando alguém está triste, alguém chega para você e fala, mano, olha, eu estava zoado e tal, mas eu sei que você é crente e tal, ora por mim. Ou te manda uma mensagem. Estão lembrando de você? Como que estão te vendo? Estou falando que você tem um reino dentro de você. Estou falando de alguém que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aquele que morreu na cruz e mora aí dentro. Como que estão vendo você? Ou estamos sendo um cristão meia boca? Estamos sendo um cristão irrelevante? Eu sei que existe tempo para todas as coisas, gente. Eu sei. Eu passei por isso e continuo passando por processos na nossa vida. Às vezes você se converteu agora, enfim, você ainda está num processo de libertação, está num processo de abrir mão de algumas coisas. Ok, não estou te condenando, nem estou apontando nada, mas você tem que entender que você está num processo. Duro é o cristão mais antigo e leva a vida de qualquer jeito, não valoriza. E vem para a igreja como um clube. Isso aqui não é clube. E vem para a igreja para ver os amigos. Igreja nunca foi e nunca será isso. Se você vem à igreja por conta disso, não precisa vir mais não, pode ficar na sua casa. Mas se você vem para adorar a Deus, porque você ama a Deus de todo o seu coração e reconhece quem morreu na cruz por você, venha. Venha para ouvir uma palavra. Mas sempre tem uma palavra de ânimo para você. Sempre vai ter uma palavra vinda do altar de Deus para o seu coração. Sempre vai vir algo de Deus, porque Deus te ama tanto que Ele conhece você nos detalhes. E quando você entra por aqui, Ele fala assim, meu filho chegou, ele não está legal, deixa eu trazer uma palavra para ele. Ele restaura você, Ele aviva você. Ele traz vida novamente ao teu coração. Mas não dá para brincar. Depois, o segundo processo é o poder da cruz. Então eu falei sobre a obra da cruz e o poder da cruz. O que significa isso? Que agora nós estamos, o poder da cruz, nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Lá em Romanos capítulo 6, verso 5 diz, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também, na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. O poder da cruz nos dá isso. Nós não somos mais escravos do pecado. Ele anulou o nosso escrito. Nós estávamos escravizados por conta do pecado, porque ainda não tinha ninguém morrido no meio do seu lugar. Quando Jesus vem e morre no meio do seu lugar, Ele nos torna livres
da escravidão do pecado, como ele fez lá no Êxodo. Ele torna livre o povo que estava preso, que estava sendo subjugado por uma outra nação, ele torna livre. É a mesma coisa com a gente. Ele veio e nos trouxe liberdade. Por isso que você não precisa ser mais escravo do vício. Por isso que você não precisa ser mais escravo de manias, de hábitos, de uma maldição. Porque Jesus morreu por você, e a morte dele na cruz, ele dá liberalidade para você sair fora da escravidão do pecado. O pecado que estava sobre nós, estava sobre ele, na cruz. O terceiro é o princípio da cruz. O princípio da cruz é esse que eu quero bater forte. O princípio da cruz fala sobre andar em novidade de vida. E aí em Romanos capítulo 6, verso 10 diz: pois quando a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Lá em Mateus capítulo 16, 24, ele diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se, ou nega-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha, eu não sei qual é a imagem que você tinha de cruz. Talvez a cruz representava para você amor, talvez a cruz representava para você bondade. Mas quando Jesus está falando de cruz aqui para os discípulos, eles sabiam exatamente o que Jesus estava falando. Ele estava falando assim: ó, se você quer vir após mim, tome a sua cruz. Ele está falando assim: mano, eu preciso morrer para andar com Jesus. A cruz representa morte. A cruz representa morte. Morte do eu, morte do orgulho, morte da soberba, morte do pecado, morte de manias, hábitos, morte da natureza pecaminosa, morte. Então, engraçado que ele fala para os discípulos. Ele está falando com aqueles que já andavam com ele, que caminhavam, que estavam ouvindo, aprendendo com ele. Não está falando para qualquer um. Está falando para aqueles que estavam andando com ele. O problema é que todas as vezes que as pessoas queriam andar com Jesus, Jesus trazia uma palavra, a galera falava assim: não dá. Jesus, eu quero andar com você, mas eu preciso sepultar meu pai. Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Jesus está falando: deixa que ele já está morto, esquece. Jesus, quero caminhar com você. Olha, a raposa não tem onde reclinar sua cabeça. O filho do homem, a raposa tem a sua toca, tal, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça, reclinar sua cabeça. Você quer caminhar comigo? Você tem certeza? Por isso que quando você ouve alguém pregando assim, querido, presta bem atenção nisso. Vem para Jesus que você vai ficar feliz. Vem para Jesus que você vai ficar amado, que você vai se sentir assim, assado. Vem para Jesus que você vai ter um bom emprego. Vem para Jesus que você vai ter um bom carro. Vem para Jesus que você vai ter uma casa nova, vai ter um bom emprego, vai ganhar muito. Vem para Jesus e começa a barganhar. Sabe aquela pessoa que você encontra e a pessoa está numa situação deplorável, chorando porque o namorado o traiu, porque o marido, a mulher traiu, e ele está numa situação frágil da vida. Aí você vem com um argumento falando assim: ai, você precisa aceitar Jesus. Jesus é tão bom. Ai, Jesus. E não sei o que. Pode até servir uma porta de entrada, mas o que prevalece é quando Jesus, o Cristo, o Messias, é pregado genuinamente. Pode até ser uma porta de entrada, mas essa pessoa, ela precisa aprender de você que Jesus Cristo morreu na cruz, se fez maldito por ela, tirou o pecado dela, morreu na cruz e deu liberdade a ela. E agora ela é livre. Jesus não morreu para ninguém ser bonzinho. Jesus não morreu para eu me sentir feliz hoje e amanhã não. Se fosse assim, você se sentiria feliz todos os dias. Mas Jesus morreu no meu e no seu lugar, para nos dar vida eterna e nos religar com Deus novamente. Esse é o verdadeiro sentido da vinda de Jesus, para tirar o pecado do mundo. Mas por que, se Jesus veio para tirar o pecado do mundo, por que o mundo está cheio de pecado? Porque as pessoas não reconhecem Jesus. Porque as pessoas não vão para Jesus. Sabe por quê? Porque para ir para Jesus precisa morrer, cara. Entre morrer e eu querer viver minha vida do meu jeito, eu prefiro viver da minha vida do meu jeito. Eu vou ter que abrir mão do meu pecado, eu vou ter que abrir mão de tudo para seguir Jesus. Não, eu prefiro ficar da minha vidinha aqui. Que adianta o homem ganhar a vida inteira e perder a sua alma? Jesus disse isso. Então nós precisamos entender que é muito sério o que Jesus representa para mim e para você.
a importância de Jesus na história, a importância de Jesus hoje. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo. Sabe o que Paulo está falando? Ele está falando assim: eu já estou crucificado, eu já morri para mim mesmo. Agora a minha vida é a vida do meu Cristo. A minha vida é viver os princípios dele. A minha vida é fazer a vontade dele. A minha vida é cumprir os propósitos e aquilo que está no coração dele. Paulo está dizendo isso. E sabe o que Paulo está dizendo ainda? Que absolutamente nada vai me confundir e eu descer daquela cruz para cumprir o meu próprio interesse. Paulo está falando: eu vou até o final porque eu estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé. Por que fé? Porque a salvação é pela fé. Nós nos achegamos a Cristo pela fé. Eu reconheço aquilo que Jesus fez por mim na fé. Eu vi Jesus, você viu Jesus? Não, mas eu creio, e isso gera fé dentro de mim, para eu confessar Jesus, e eu reconheço. E a Bíblia diz que quando eu reconheço, o Espírito de Deus vem habitar dentro de mim. E agora eu não sou mais um participante, mas agora eu sou filho. Gálatas capítulo 5, 24 diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscências é vontades. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Já crucificou sua carne? Todas as suas paixões pecaminosas, todas as suas vontades carnais já estão crucificadas com Cristo? Se não, você está esperando o quê? Está esperando mais alguém morrer no seu lugar? Não vai ter. A morte da bezerra também não dá. Você entende como que nós não valorizamos a Cristo? Como nós não valorizamos a Deus? Como nós estamos longe da palavra de Deus? Eu quero trazer essa consciência para você hoje. Como nós estamos dispersos. Se vem hoje no Brasil, hoje aqui no Brasil, se vem hoje uma perseguição, lá ontem com a galera toda, você vê aí na parede, nós ministramos o Shockwave sobre a igreja perseguida. Foi muito bom, inclusive. Eu não estive aqui, mas eu vi vídeos, o pessoal me mostrou, foi bênção demais. Deus abençoe lá e toda a equipe da Zion que esteve ajudando. Então ontem nós ministramos isso. Então é sobre as igrejas que são cristãos que estão em todo mundo, e tem alguns países como esses aí, ó, Nepal, Malásia, esses países aí, Jordânia, esses países todos, que lá o cristianismo é perseguido. Se hoje o Brasil sofresse uma perseguição, você ia ser o primeiro a negar a fé? Ou você ia cair para dentro dos leões? Responde essa pergunta para você. Essa pergunta vai determinar como está o seu posicionamento em Cristo. Se o Brasil sofresse uma perseguição hoje, você iria negar a Cristo ou você iria falar: eu sou do Senhor, eu sou do caminho, eu sou aquele que ama Cristo Jesus? Renuncia a tua fé? Não renuncio, porque eu sei quem morreu por mim, e a vida nessa carne é passageira. A sua resposta vai determinar como que você está. Gálatas 6,14 diz: mas longe esteja de eu gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Não vou nem comentar. Certo, né? Não precisa nem comentar, né? Então, para a gente encerrar. Segunda mensagem da série A Bela Adormecida: despertar para a cruz. Jovem e adolescente, cristão, Jesus morreu por você. Você está conseguindo entender o sentido disso agora? O sentido da vida? Lembra que nós falamos domingo passado do sentido da vida? E se Jesus morreu na cruz por mim, como tem sido a minha vida em resposta a esse amor por Ele? Pensa nisso.
como minha vida tem sido resposta para Ele. Jesus confia em mim. Jesus pode contar comigo. Se você precisa de ajuda, e você fala assim: Rafa, eu quero ser um cristão de verdade, eu não consigo por isso, mas eu quero. Cara, glória a Deus pela sua vida, vem falar com a gente vai te ajudar. Duro é quando o cara não reconhece. O duro é quando o cara quer uma palavra só para uma paz de espírito. Aleluia. Não vai rolar, mano. Não vai rolar. Não vai rolar. Mas se você deseja ser transformado, como eu falei, a transformação para uns é de um jeito, você vê, a transformação na vida de Paulo foi rápido. A transformação na vida de Pedro já demorou. Cada um é de um jeito. Cada um tem o seu time. Cada um é de uma forma que Deus trata. Tem coisas em você que é diferente de mim. Tem coisas em mim que é diferente de você. E Deus vai usar situações, coisas para nos ajustar ao coração dele. Só que eu tenho que corresponder com o anseio, com a vontade de Deus. Eu tenho que reconhecer o Cristo.